Olá, meu nome é Everton, sou mestrando em Educação Física pelo ProF, no Instituto Federal do Sul de Minas. E hoje, como culminância da disciplina Problemáticas da Educação Física, eu vou abordar através de um mapa conceitual alguns textos que foram apresentados para nós durante essas semanas, com algumas problemáticas da disciplina. O primeiro deles, que a gente vai conhecer, sobre a questão dos aspectos legais. Todo professor de educação física ele precisa conhecer que a disciplina é uma disciplina obrigatória, né? Então, a partir de 1961, ela passou a ser obrigatória para alunos até 18 anos. E em 1996, né, também pela LDB, a educação física passou a ser um componente curricular da educação básica, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e médio. Mas também precisamos entender que a educação física, nessas leis, ela foram apresentadas alguma questão das dispensas. Então, a educação física, ela passou a ser facultativa em alguns casos, seja eles por conta da questão da jornada de trabalho, questão da idade, né? Questão de serviço militar, a questão de doenças, né, que limitam o aluno de realizar as atividades, ou até mesmo a questão de algum aluno que tenha prole, ou seja, tenha filhos. Essa questão é uma questão de bastante, a gente pode refletir também sobre a questão do papel da mulher, não é mesmo? Então vai interferir também na questão de gênero que vai ser apresentado depois. Porque a partir do momento que a mulher tenha filhos, ela também vai ter que se envolver mais com essa questão da criação dos filhos e acaba que por isso ela se tornou dispensada da educação física. Então ela vai acabar sendo eh, limitada de alguns conhecimentos. Precisamos entender que nessa questão da dispensa, o texto faz a gente refletir sobre a questão da dispensa, como ela deve ser feita. Se o aluno ele tem que ser dispensado da aula em si, ou seja, ele não participa, né, da educação física, ou somente da prática. Por uma questão física, se o aluno não faz alguma atividade, será que ele não precisa participar da aula ou pode ser adaptado a alguma atividade para que ele possa, pelo menos, estar interagindo com os colegas ou aprendendo sobre aquele conteúdo? Uma outra problemática também que foi apresentada é a questão do ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, que é a questão da relação entre teoria e prática na educação física. Então, o professor tem que saber dosar a forma como que vai ser trabalhada as suas aulas. Por muitos anos, né, a questão da educação física, ela foi relacionada somente com a questão prática. Então, a questão de como os alunos viam a educação física, ou até mesmo o ambiente escolar, né, todos conhecem a educação física, como uma disciplina prática. Mas precisamos entender que ela também tem uma questão teórica que precisa ser desenvolvida. Então, a educação física, na questão da teoria, ela tem como objetivo que os alunos entendam o porquê está realizando a atividade, né? Que é a questão da dimensão conceitual. Então, não basta o aluno saber fazer aquele movimento, ele precisa entender por que que ele está fazendo e como que aquele movimento vai interferir no aprendizado dele, qual que é a importância disso. Infelizmente, nessa questão teórica também nós temos alguns problemas. Um dos problemas apresentados é a questão de algumas escolas ou até sistemas de ensino que obrigam que o professor realize uma aula teórica e uma aula prática por semana. E é um ponto de reflexão, porque se o professor ele tem o professor que monta o planejamento, se o professor que conhece a turma, como que deve ser trabalhado, a partir do momento que tem essa obrigatoriedade, o professor pode necessitar de mais aulas, né, práticas na sua aula, e acaba que por conta dessa divisão ele não consegue realizar. Então é uma questão também a gente entender que a educação física tem que ter o professor que deve comandar essa questão. O outro cuidado que tem que ser tomado é a questão da utilização de apostilas e materiais prontos, né? Então, muitos professores usam essa estratégia de apostilas e materiais na aula teórica para que deixe os alunos livres na sala. Então, por conta da sala ser um espaço fechado, o professor acredita que vai ter mais controle da turma sobre a questão da disciplina, né, que vai ser abordada depois, e acaba se relacionando também com a relação do abandono do trabalho docente. Por mais que seja uma atividade teórica, muitos professores acabam deixando os alunos realizando alguma atividade ali do livro ou da apostila e deixam de dar
toda a assistência necessária, não é mesmo? Uma outra problemática também, né, que foi apresentada é a questão do esporte na educação física escolar. Nós, como professores, precisamos entender que existe o esporte da escola e o esporte na escola. O esporte da escola é como que é realizada essa prática corporal com os alunos, mas não basta a gente aplicar a educação, o esporte na escola como ferramenta pedagógica. Precisamos entender que o esporte ele é apenas uma das unidades que devem ser desenvolvidas. Além dele, tem os jogos, ginásticas, lutas, danças, as práticas corporais de aventura, né? Essas são unidades apresentadas pela BNCC. Então, é uma referencial que a gente tem para trabalhar na educação física. E, infelizmente, muitos professores, eles acabam trabalhando o esporte por muito tempo e deixando de lado outros conteúdos necessários. Isso acaba também se relacionando com a questão de alguns esportes específicos que são trabalhados. Que o Quarteto Fantástico aqui dizendo é como os professores apresentam somente o futsal, vôlei, o handebol e o basquete para os alunos, deixando de trabalhar outros esportes que são importantes também para o desenvolvimento dos alunos. Então é importante que os alunos tenham vivência em outros esportes para que eles se desenvolvam e até conheçam mesmo outras modalidades. Essa, e essa questão do Quarteto Fantástico, ele vai entrar depois também como exemplo na questão da repetição que nós veremos a seguir. Já o esporte na escola, ele é o esporte voltado mais para a competição. Infelizmente, nós sabemos que muitas escolas, muitos professores ainda usam o esporte, né, na educação física somente para fins competitivos. E acaba que essa forma de trabalho, ela seleciona os mais habilidosos, deixando de lado ali os alunos que não dominam tal modalidade, e ele foca somente nas competições. Então acaba também que é desmotivante, né, para os alunos que não conseguem realizar as atividades. Alinhado assim com a questão do esporte, nós podemos ver uma outra problemática que é a questão do afastamento e da indisciplina. Então, foi apresentado também para nós, através do texto, que muitos alunos eles se afastam da educação física por alguns fatores. Dentre eles, a gente pode conhecer que é o insucesso, até um exemplo é a questão desse esporte que a gente foi apresentado anteriormente, porque os alunos eles se sentem desmotivados a partir do momento que ele não consegue realizar uma atividade ou ele se sente discriminado por conta disso, ele acaba perdendo interesse na educação física. E outro exemplo também é a questão da repetição. Então, como foi apresentado, muitos professores eles trabalham somente aquele conteúdo, aquelas modalidades na aula, e acaba que o aluno perde o interesse de realizar a educação física, porque sabe que todo ano vai ser realizado sempre as mesmas atividades. Então, cabe também ao professor ele saber prevenir, né, e estimular os alunos com práticas para poder que eles se interessem mais nas aulas. Já sobre a indisciplina, nós temos que entender que a disciplina ela pode ser causada por diferentes fatores. Na visão dos professores, essa indisciplina é causada por questões familiares, questões da comunidade e da cultura do aluno. Já na visão dos alunos, a indisciplina ela é causada por aulas desinteressantes, professores despreparados ou até mesmo pelo bullying. Então é importante que a gente veja que a indisciplina ela não tem um fator específico. Para cada um vai ter uma visão diferente sobre ela. É preciso que saibamos, né, entender como lidar com essa questão de disciplina para ser trabalhada da melhor forma. Uma das soluções para se trabalhar em disciplina é entender que não é só a escola que é responsável por ela, também não é só a família. É interessante que tenha uma cooperação entre os dois pontos, para que assim o aluno se sinta motivado também a fazer as atividades e entenda também qual que é o real compromisso dele com a escola ou com o ambiente onde ele vive. A próxima problemática é a questão da atuação docente, que no texto ele aborda a questão do rola-bola até a renovação pedagógica. A gente precisa entender que tem três formas de atuação que foram apresentadas. As práticas tradicionais, né, que é a esportivizada,
que vai ter muita relação com a questão do esporte que a gente já viu anteriormente, é onde os alunos, eles, por muitos anos, né, a educação física era uma vista como uma questão de preparo dos alunos para as competições. E a gente sabe, né, através do que já foi falado, que isso seleciona apenas alguns alunos e desmotiva os outros a realizar as atividades. Um outro ponto, né, que foi apresentado é a questão do abandono do trabalho docente, que é o famoso rola-bola. Muitos professores, eles acabam usando a educação física somente para deixar um tempo livre para os alunos realizarem as atividades. E isso atrapalha o desenvolvimento dos alunos, porque eles não têm acesso ao conteúdo que deveria ser apresentado. O texto ele apresenta alguns pontos que, segundo os professores, fazem com que aconteça esse abandono do trabalho docente. Podemos ver a questão da transformação da área. Então, a educação física, ela passou por muitas mudanças. E muitos professores, eles não têm interesse em se, se especializar, procurar formação para poder acompanhar essas transformações. Então, eles acabam utilizando as metodologias que eles já usavam anos atrás, e a gente sabe que com as transformações, a educação física não é igual ao que era antes. Outro ponto que influencia é a questão das condições de trabalho, seja ela a questão salarial, estrutura física. Então, tudo isso pode interferir também na motivação do professor em realizar as aulas da melhor forma. A cultura escolar também pode influenciar, que é como a educação física é vista pela escola, né? Como que, se ela é uma disciplina como as outras, ou se ela é inferiorizada, se existem disciplinas que são mais necessárias, pela escola. Então, tudo isso é importante também para que o professor também se sinta motivado a apresentar uma aula mais interessante. E por último, a questão das disposições sociais do professor, que são o quê? É toda a bagagem histórica que o professor tem em sua vida. Então, se o professor teve uma infância mais voltada a disciplinas práticas, ou se na histórico dele ele teve professores que não se importavam muito por essa questão pedagógica, então tudo isso pode influenciar também no professor que ele é hoje. Então, também precisamos entender, né, que o professor ele é um reflexo também do que foi apresentado a ele durante os anos. Aí cabe ao professor se reinventar e procurar se melhorar como profissional. E por último, foi apresentada a questão das práticas inovadoras, que diferente dos dois pontos apresentados anteriormente, ela é uma prática onde o professor ele tem que entender, né, que o aluno ele precisa daquele conteúdo, que a educação física, assim como qualquer disciplina, ela tem que ser trabalhada de uma forma completa. Então, usando assim o EBNCC também como ajuda para poder que o professor entenda o que trabalhar, como trabalhar, o professor precisa também, sim, motivar a procurar trabalhar da melhor forma possível. Então, essa é uma prática que, segundo o texto, também é o que deve ser priorizado pelos professores na disciplina. Um outro ponto, né, que foi abordado, que é a última problemática dos textos, que foi a questão do gênero, que é essa relação entre meninos e meninas na educação física. Então, precisamos entender que existem as diferenças, sejam elas biológicas, né, que é a questão física, corporal de meninos e meninas, ou até mesmo a questão social, que muitos alunos, você sabe que muitos meninos, eles têm na sua bagagem histórica, assim, que da infância, os meninos são estimulados a brincadeiras como correr, pular, brincar andar de bicicleta, jogar bola, enquanto as meninas geralmente são estimuladas a brincadeiras de trabalho doméstico, como brincar de casinha, brincar de boneca, cuidar da boneca, e acaba que isso influencia até no desenvolvimento físico das crianças. Mas nós nem temos que entender que isso não pode interferir no nosso trabalho pedagógico, no nosso trabalho como professor. Então, por mais que tenha essa diferença entre meninos e meninas,
é preciso que trabalhemos de forma unificada com os dois. Até por isso, foi apresentado também no texto, é, um dos problemas também é a questão das aulas separadas e aulas mistas. Por muito tempo, a educação física, até por essa questão física, separavam meninos e meninas nas aulas de educação física. Então, teria uma aula voltada somente para meninas, uma aula somente para meninos, o que foi visto como um erro, porque já que uma das temáticas que deve ser abordada na educação física é a questão da socialização, do relacionamento entre as pessoas. Então a gente entende que meninos e meninas têm que ser oportunizados no trabalho coletivo entre eles, independente da questão física ou social de cada um. Então a própria LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional de 96, ela apresenta que a obrigatoriedade das aulas mistas na educação física. Então, acredito eu também que essa é a forma correta de se trabalhar. Além das problemáticas, né, que foi apresentado nesse livro, que ele foi feito por docentes do ProF, é, nós também estudamos sobre a questão dos temas geradores, que é como Paulo Freire vê a educação. A gente entende que existem as situações limites, que no caso da educação física, são todas essas problemáticas, né, todas essas e muitas outras que existem também, e ele sabe que situação limite são os obstáculos históricos, assim como essas problemáticas existem também na educação física. Aí cabe a nós, como profissionais, procurar esse inédito viável, né, que são as ações, para poder superar essas situações. Então, nós, como professores, precisamos buscar nos desenvolver através de ações para superar esses problemas que existem. A gente sabe que não existem somente essas problemáticas, sabe que existem muitas outras, mas é importante que estudemos, que nos capacitemos. Essa disciplina eu acredito que foi muito importante, não só para minha bagagem profissional, também pessoal. Eu consegui refletir muito, né, sobre como é a minha atuação docente, e acredito também que ela vai continuar contribuindo muito na minha formação. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.